Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste nosso segundo encontro, se queres ser perfeito, vamos continuar meditando sobre a essência da perfeição cristã. Como vimos no primeiro encontro, a essência da perfeição cristã consiste no amor de Deus. Hoje veremos que a perfeição do amor divino consiste na conformidade com a vontade de Deus. Aqui vale lembrar aquela parábola contada por Nosso Senhor e que está presente no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 28 e seguintes, na qual ele fala de um pai que tinha 2 filhos e pediu a ambos que fossem trabalhar na vinha. Um disse que iria, mas não foi. O outro disse que não iria, mas se arrependeu e foi. Então Nosso Senhor pergunta aos seus interlocutores: na vossa opinião, qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? A resposta foi fácil: aquele que disse que não iria, mas foi. O que vemos aqui então? Que aquele filho venceu a sua vontade, preferindo a vontade do Pai. Foi muito sincero com o Pai, dizendo que não queria ir trabalhar na vinha, mas mesmo assim preferiu a vontade do Pai à sua. É exatamente isso que Deus espera de quem quer seguir um caminho de perfeição. Que esta pessoa morra para a sua vontade, para que impere a vontade de Deus em sua vida. Toda a perfeição cristã, portanto, consiste em amar a Deus. E a perfeição deste amor diz respeito à união da própria vontade com a vontade de Deus. Como diz Dionísio Areopagita, a ação principal do amor consiste em unir do modo mais estreito possível os corações amantes, de tal forma que só disponham de um querer ou um não querer. Quando o nosso querer é o querer de Deus e o nosso não querer é aquilo que Deus não quer, então o nosso coração está unido a Ele. Então, de fato, estamos amando a Deus. São Jerônimo ainda vai dizer: quando uma pessoa só quer o que deseja a outra, elas se amam de fato mutuamente. Quando só quisermos aquilo que Deus quer, saberemos que o amamos de verdade. As almas que aderem a Deus estarão sempre de acordo com tudo o que é a vontade de Deus. Essa vontade de Deus, claro, manifesta na sua igreja, através da revelação divina, seja nas Sagradas Escrituras, seja na Sagrada Tradição, seja no magistério da Igreja. Nesse sentido, disse São Francisco de Sales: a piedade consiste na vontade firme de fazer tudo o que se saiba ser agradável a Deus. A Igreja, então, nos ensina, por meio de sua doutrina, como devemos viver de uma forma agradável a Deus. E, colocando isto em prática, evidentemente, estaremos manifestando o nosso amor por Ele. E ainda Santo Tomás de Aquino: a piedade consiste na prontidão em fazer tudo o que Deus espera de nós. Deus, evidentemente, espera de nós a conformidade à sua vontade. Vontade esta, como já disse, expressa nos ensinamentos da Igreja. Mas isso vivido com prontidão, não com tibieza, com mornidão, com morosidade, mas prontamente, em tudo fazer a vontade de Deus. Santo Afonso vai usar de um exemplo para dizer que algo é realmente bom quando corresponde ao fim para o qual foi criado. O exemplo do qual ele se serve é um pincel. Imagine um pintor pintando uma parede e um pincel que tivesse vontade própria. O pintor tentaria conduzir este pincel para a direita e o pincel, relutando, iria para a esquerda. O pintor tentaria pintar o alto, elevando o seu braço, e o pincel, relutando, iria para baixo. É claro que esta pintura não ficaria da forma devida. Assim, Santo Afonso quer dizer que nós precisamos em tudo corresponder à vontade de Deus, conformar-nos à vontade de Deus, não ter outra vontade senão a dele.
o homem foi colocado neste mundo unicamente para servir a Deus e glorificá-lo. E é só fazendo a vontade de Deus que poderá atingir este seu sublime destino. Fazendo a vontade de Deus, o homem corresponderá como o pincel na mão do pintor, ali ilustrado por Santo Afonso no seu exemplo. Levando tudo isso em consideração, nós entendemos que a perversidade do pecado consiste justamente em querer aquilo que Deus detesta. É por isso que Santo Anselmo diz: quem segue a própria vontade contra a vontade de Deus, rouba-lhe a coroa. Isto é, coloca-se no lugar de Deus. Se faz Deus de si mesmo. Por quê? Porque quer algo detestável a Deus. Quer algo, evidentemente, que não levará esta pessoa à eternidade feliz na glória eterna a ela reservada, porque não a levará à santidade. Não querer obedecer a Deus é, portanto, uma espécie de idolatria, pois assim o homem adora a própria vontade em vez da vontade de Deus. E adorando a sua vontade, coloca-se no lugar de Deus. E assim, evidentemente, pratica esta forma de idolatria. Para fazer a vontade de Deus, Santo Afonso ainda se serve de um outro exemplo, o exemplo dos corpos líquidos. Imagine, por exemplo, 1 litro de água. Este litro de água vai tomar a forma do recipiente em que ele for posto, uma jarra, 1 litro propriamente dito. É assim que nós devemos viver a vontade de Deus, moldando-nos aquilo que Ele espera de nós, tendo como que a docilidade dos corpos líquidos. Veja, por exemplo, o que o próprio Deus diz a respeito de Davi em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Achei a Davi, diz o Senhor, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Para você ser, então, alguém segundo o coração de Deus, é preciso em tudo fazer as suas vontades, isto é, as vontades de Deus, expressa, como já disse, na revelação divina. Os santos que já estão no céu, a exemplo do Divino Mestre, não tiveram outro intento na vida neste mundo senão fazer a vontade de Deus. Veja o que nosso Divino Mestre disse, por exemplo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, o prazer do Senhor está em fazer a vontade do Pai. Logo, o nosso prazer deve estar em fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, o que diz o bem-aventurado Henrique Suso. Deus não exige que tenhamos abundantes luzes, mas que nos sujeitemos em tudo à sua santa vontade. Não são, por exemplo, êxtases místicos, iluminações divinas que fazem um santo. Um santo se faz quando em tudo procura fazer a vontade de Deus. E para isso, é claro, morre para o seu querer. Santa Teresa, doutora em vida de oração, vai dizer, inclusive, que é isto que deve ser buscado na oração. Na meditação, diz ela, não se deve procurar outra coisa que conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, alguém que se determina por ter vida de oração deve procurar na oração conhecer o que Deus quer para viver a vontade de Deus a seu respeito. Santo Afonso vai citar ainda a passagem da vida de uma beata dominicana de nome Estefânia, que teve uma revelação privada. E nesta revelação privada, ela viu a glória de Deus e serafins contemplando Deus face a face. E junto a estes serafins, ela viu algumas pessoas que já haviam morrido e que ela havia conhecido em vida. Pessoas estas
que viveram santamente procurando em tudo fazer a vontade de Deus. Por isso mereceram um privilégio tão grande, estar junto aos serafins contemplando Deus face a face. O próprio Senhor, quando nos ensina a rezar, ensina a pedir a graça de cumprir com a vontade do Pai aqui na terra, como os anjos e santos cumprem com esta vontade no céu. Que possamos fazer a sua vontade aqui na terra, como no céu ela é feita. Como nada é mais caro ao homem que a própria vontade, sacrificá-la é a coisa mais agradável que se pode oferecer a Deus. Nesse sentido, diz Santo Agostinho, a coisa mais agradável que podemos oferecer a Deus é dizer-lhe sinceramente: tomai-nos a nós mesmos em possessão. A vós consagramos toda a nossa vontade. Dai-nos conhecer o que de nós exiges. Estamos prontos a tudo executar. Quando alguém, então, consagra a própria vontade a Deus, entrega-lhe tudo, e não apenas uma parte. Porém, para que esta consagração da própria vontade seja completa, deve ter duas propriedades. Uma, até já antecipei, ser por inteiro, e outra, ser constante. Devo ser constante em morrer para o meu querer, para fazer a vontade de Deus, e morrer inteiramente para o meu querer, e não apenas naquilo que me convém. Quanto às obras externas, devem ser sempre fruto do amor a Jesus Cristo. Elas não constituem a essência da caridade, que está toda inteira na conformidade com a vontade de Deus. Assim, a verdadeira piedade requer que se renuncie a si mesmo e em tudo se busque aquilo que agrada a Deus. E isso só porque Deus o merece e quer. A gratuidade do coração, que sabe que Deus merece e quer que nós morramos para a nossa vontade, para fazer a sua vontade, e assim um dia estar com Ele na sua glória. Nesse sentido, diz São Tomás de Aquino, a perfeição está toda na sujeição à vontade de Deus. Submetendo-lhe o nosso espírito, honramo-lo sumamente, e nisto consiste a nossa perfeição. O modo de honrar a Deus com nossa vida, então, é submetendo o nosso querer à sua vontade, vivendo aquilo que Ele quer para nós como caminho de santidade. Toda a perfeição pode ser resumida nas seguintes palavras: fazer tudo o que Deus quer, querer tudo o que Deus faz, e com a única intenção de contentá-lo. Então, com o único desejo de contentar a Deus, de dar-lhe satisfação, fazer tudo o que Ele quer e querer tudo o que Ele faz. Para ser perfeito, portanto, não basta conformar a divina vontade. É preciso tornar-se um com ela, querendo unicamente o que Deus quer. Santo Afonso, ele ainda vai servir-se de um exemplo que ele teve conhecimento de um conhecido seu, Padre João. Padre João, certa vez, querendo conhecer como deveria viver para ser santo, teve uma revelação privada, na qual Jesus o mandou a uma igreja. Indo a essa igreja, ele encontrou um mendigo e disse a esse mendigo: bom dia. O mendigo respondeu: eu nunca tive um dia mau. Depois ele disse: então tenha um dia feliz. E o mendigo respondeu: eu nunca tive um dia infeliz. E daí o mendigo justificou: eu nunca tive um dia feliz e nem um mau dia, porque sempre aceito aquilo que cada dia me oferece. Se chove, me alegro com a chuva. Se faz calor, me alegro com o calor. Então, Padre João, intrigado, disse assim: mas e se a vontade de Deus fosse te mandar para o inferno?
A resposta daquele mendigo foi esta: com humildade e amor, prender-me-ia tão estreitamente a ele, que precipitando-me no inferno, arrastá-lo-ia comigo, e junto dele, prestem atenção, achar-me-ia tão feliz no inferno, como sem ele infeliz no céu. A alegria daquele que quer buscar a perfeição para ser santo, a alegria daquele que morre para o seu querer, para fazer a vontade de Deus, é esta: saber que possuirá a Deus um dia inteiramente, contemplando-o face a face. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.